Bom, vamos falar agora de um fluxo de caixa um pouquinho maior. Antes a gente estava falando apenas de um retorno, um investimento e um único retorno. Hoje a gente vai analisar aqui um investimento A com esse fluxo de caixa. Então, um investimento de R$ 1.000 inicialmente. No primeiro ano, um retorno de R$ 110. No segundo ano, 300. E assim, no terceiro ano, 300 e no último, 300. Podemos considerar que isso fosse em milhares, milhões, etc. Mas é a título de, digamos assim, de ilustração, de exemplificação. O B, então, tem esse fluxo de caixa, R$ 1.000, digamos, representado aqui negativamente como o desembolso inicial, e o retorno de 200, 400, 400 e no último ano nada. O que a gente tem que considerar aqui? Para fazer a análise, a gente vai trazer a valor presente cada uma dessas entradas do fluxo de caixa. Como a gente faz isso? Decorreu um período, a gente vai descapitalizar um período. Então a gente vai pegar essa célula aqui, F3, e dividir ela por 1 mais a taxa, elevado na 1, que é o 1 período que ela precisa descapitalizar. E isso a gente tem o valor presente dessa série, ou desse valor. Seguindo isso, a gente consegue trazer o valor presente todas as entradas do fluxo de caixa. Fazendo o somatório, por exemplo, do investimento A, a gente tem então que o 110... Bom, observa que por que eu tenho 64? Porque eu considerei uma taxa mínima de atratividade de 5%. Por isso, esse 110 daqui a um ano, hoje, valeriam R$ 104. Os R$ 300 daqui a 2 anos, hoje valem 272. E aí eu consigo ter o meu fluxo de caixa que me deu 882. Bom, aí nessa célula que está destacada em amarelo, eu tenho o valor presente. Quem é o valor? O valor presente líquido, que representa o meu valor inicial mais o somatório de todos os valores presentes, que é no caso os R$ 882. Vamos só trocar esse 110 aqui por 200. Nós queremos, ou trocaremos por 300. Então, esse meu fluxo de caixa do investimento A, quando eu observo aqui que ele tem um valor presente líquido, o que isso está significando? Está significando que dentro da minha taxa de atratividade de 5%, ele é um investimento, digamos, viável. Se eu analisar aqui, 300, 300, 300, eu recebo 1.200. Se não houvesse taxa de juros ou alguma forma, digamos, de remuneração, evolução, e nem depreciação desse valor, nem inflação, se eu considerasse minha taxa de atratividade zero, eu teria um retorno de R$ 200, né, no caso do A. No B, eu observo que o valor que fecha é exatamente os R$ 1.000. Não fazendo muito sentido, né, eu investir R$ 1.000 hoje para receber parcelado os próprios R$ 1.000. Nesse sentido, vai surgir termos como o payback, que é o tempo que o dinheiro leva para retornar. Por exemplo, no B vai levar 3 meses, vou chamar de meses aqui, ou ano, tanto faz. Vai levar 3 períodos para retornar esse valor, assim, digamos o valor bruto, sem eu considerar o valor dele no tempo. No A, eu tenho 300, 600, 900, somente no quarto período que vai retornar. Então, se eu fosse analisar pelo payback, a título de comparação, o A ele é mais desvantajoso, né, do que o B. Então, o B é o mais indicado. A partir, digamos, desse fator do payback simples, que não considera o dinheiro no tempo. Mas veja que sozinho não é, digamos assim, um indicativo forte, né?
mas serve para auxiliar, digamos, digamos, rapidamente a gente consegue observar se esse investimento vai ter retorno ou não, um retorno superior ao que a gente investiu. Bom, aí tem o payback descontado, que vai analisar o valor do dinheiro no tempo. E aqui eu preciso ter uma taxa mínima de atratividade, se eu comparar, digamos, 4%, observa que a partir de qualquer taxa que eu colocar, o B não vai se pagar nunca, né? A não ser que a taxa seja negativa. E o A, se eu observar, ele se paga lá no quarto período, aí, enquanto for maior do que R$ 1.000 o que ele está se pagando, o valor presente. Outra questão que a gente analisa é como calcular a taxa interna de retorno. Observa que o B, a taxa interna de retorno é zero porque o somatório digamos assim, dos pagamentos é igual a 1.000. Mas no A, a gente vai usar a fórmula TIR do Excel, no qual eu preciso selecionar todo o meu fluxo de caixa. E obrigatoriamente a entrada aqui ela tem que ser tem que ser negativa, que é o quanto a gente está desembolsando. Então a taxa máxima que eu consigo nesse investimento é 7,71. Nesse segundo, a gente já observou que é zero, mas vamos calcular aqui a TIR. Então a TIR desse fluxo é zero. Então, se eu buscar uma taxa melhor do que zero para esse B, o valor presente líquido vai dar menor, né? Vai dar menor do que 1.000. Ou, desculpa, o valor presente vai dar menor do que 1.000. E quando eu somo esse valor com os R$ 1.000 que eu desembolsei, o valor presente líquido, o VPL aqui, né? A primeira linha, então, VPL, o valor presente líquido, vai dar negativo. E isso, então, indica que esse investimento não deve ser seguido, não deve ser indicado, porque a taxa de retorno dele é menor do que a nossa taxa que a gente considerou aqui como padrão, como parâmetro para poder investir. Então, por isso, ele não é indicado. Então, observa que VPL menor do que zero não é indicado. Bom, se o VPL for igual a zero, o que acontece? A minha taxa ela está sendo exatamente igual. Vamos pegar que se a gente quisesse 7%, 7,71. Observa que aqui no primeiro, a taxa de atratividade ela é exatamente igual à taxa máxima que a gente obteve, ou a taxa de retorno. E por isso, lá no valor presente, todo o meu fluxo de caixa vale R$ 1.000. Ou seja, vai estar equivalendo os dois valores e eu posso então considerar que para um VPL igual a zero, eu vou ter que analisar, né? Se está sendo de fato exatamente igual à minha taxa de atratividade ou vai depender mais digamos, do fluxo para conseguir afirmar se vale a pena ou não investir. Outra questão é em relação à TIR. Então, como ela é a maior taxa que eu tenho, se a minha taxa de atratividade passar da TIR, 10%, por exemplo, o meu VPL vai dar negativo. Então, para um VPL negativo, eu já tinha dito ali que não era indicado. Então, agora se o VPL for positivo, eu gostaria de receber 2%. O investimento nos retorna 7%, então o VPL ele acaba virando positivo. E isso significa lá, olhando para aquele nosso exemplo inicial dos R$ 1.000, que viraram 1.100, significa que essa parte, digamos, o líquido é o quanto do nosso lucro remunerado a 2% renderia ao longo do tempo ainda.